Olá, obrigado por ter acessado o meu canal. O assunto de hoje é como a literatura pode ajudar a mudar paradigmas sobre os direitos das pessoas com deficiência. E para falar sobre isso, eu trouxe hoje Lê Mello. Ela é psicopedagoga, é professora universitária e é escritora. E no meu canal sempre uma pessoa que entende do assunto para vir falar sobre o assunto. Bem-vinda, Lê. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite por participar do seu canal e poder falar de um assunto que é muito importante dentro da sociedade e um assunto que eu particularmente gosto muito, tanto como educadora que eu sou e como escritora também. Fala um pouquinho pra gente quais são os livros que você já publicou. Eu sou fã dela. Eu iniciei com um livro de poesia, o Janelas Entreabertas de Luz e Paixão, que nasceu de uma página que eu tinha no Facebook com esse nome. E são poemas de amor. Na sequência veio Poesia de Brincar, Muito bom. que são poesias que trazem um resgate das brincadeiras antigas, pipa, peão, amarelinha, que foi muito divulgado inclusive nas escolas por conta da temática que ele abrange e que eu fiz, né, na ocasião da minha aposentadoria como uma homenagem às crianças que eu trabalhei durante uma vida inteira. Depois veio Bordando Versos, onde eu bordei versos de amor, de amizade, de alegria, de saudade. E aí, ano passado, veio Causas de Mariana, onde eu trago o relato de causas que a minha mãe sempre contou para nós ao longo de toda a sua vida, em comemoração aos 80 anos de Mariana. E em 2018 foi lançado o Chico, que é o livro que vai trazer a temática da nossa conversa de hoje. Esse é o Chico. E hoje a gente veio no parque, como a Lê disse, vamos embora pro parque porque macaco gosta de parque. Exatamente, trouxemos o Chico para pular um pouco aqui nas árvores e para as pessoas poderem conhecer um pouco desse trabalho. Então fala um pouquinho como é que é o livro do Chico. Quem é o Chico? Qual é a história do Chico? O Chico traz a história de um macaquinho com deficiência auditiva. Ele é surdo e aí depois de um tempo que ele já está convivendo com a sua mãe, com seus irmãos lá na floresta, a mãe percebe que ele tem alguma coisa diferente, porque ela fala e ele não responde, ele não escuta, e ela resolve levar o Chico ao médico. E aí no exame o médico diz que o Chico não escuta, ele não ouve. E aí eu começo todo um relato do Chico indo para a escola, aprendendo Libras, que é a língua brasileira de sinais, que é a primeira língua do surdo. O surdo não tem como primeiro idioma a língua portuguesa, como nós que somos ouvintes. Ele tem a língua de sinais, né? Tem Libras e ele aprende. O Chico também aprende a soletrar no alfabeto digital. Tem até uma imagem que eu gosto muito e é bem significativa, né? Que é essa aqui, ó, do Chico com o nominho dele feito, né, no alfabeto digital. O Chico traz assim a possibilidade de discutir essas características que são próprias dos surdos com crianças bem pequenas, porque é um livro que criança a partir de 4 anos de idade já pode ter uma boa compreensão dele. Eu acho muito interessante isso. E nós temos alguns autores, poucos autores, né, fazendo livro para inserir esse respeito à diversidade. E é muito interessante que a criança, desde pequena, já comece a se acostumar que há o diferente, né? Que nem todo mundo é igual a gente e que tem pessoas que têm necessidades especiais. Eu trabalhei muitos anos no Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então eu reconheço muito esse trabalho e eu sei da importância. Porque essa mudança de olhar, esse lado de você perceber que a pessoa com deficiência também tem direito à cidadania e tem direito a desfrutar de uma sociedade como todo mundo, né? Então já desde pequeno a criança aí já entendendo isso é maravilhoso, né? Então, o livro também, ele tem essa característica minha particular, ele é uma linguagem poética. Na verdade, o texto do Chico é um poema. É feito em versos, né? É feito em versos, né? São quadras poéticas, todas quadras poéticas. E aí eu também trago
que o Chico tem outros amigos que são surdos, mas que nenhum deles é igual. Sim. Porque tem a Lulu, que ela é fera em matemática, né? O outro é um artista, ele pinta, ele desenha, e trago o Chico como campeão de judô. Que legal. Porque é uma imagem que as pessoas às vezes têm, que as pessoas com deficiência, por algumas limitações, né, que traz, cada deficiência tem uma limitação diferente, é claro, mas algumas pessoas ainda acham que eles estão fora de tudo que pode acontecer. Então, desde criança, perceber que eles podem fazer as mesmas Sim. coisas que os outros fazem, com as adaptações que são necessárias à dificuldade que eles têm. E as Paralimpíadas estão aí para mostrar isso, né? Quantos atletas maravilhosos que têm alguma deficiência estão aí ganhando medalha e viajando para o mundo inteiro, né, para disputar esses campeonatos, né? Bom, se você está gostando desse assunto, não esqueça, aproveita, já dá seu like aqui, que ajuda bastante o meu projeto, tá? E não se esqueça de se inscrever no meu canal também. E quem quiser adquirir o Chico, como... O Chico, neste momento, está sendo comercializado pela página da Arte Livros no Facebook. Em breve terá um Vamos site. deixar na legenda. Neste momento, essa é a página que pode adquirir o livro. Uma coisa também que foi pensada, que é muito importante quando você fala de literatura infantil, e você fala de surdo também, foram as imagens do livro. As ilustrações foram feitas, todas em giz pastel. E os desenhos são desenhos que remetem ao desenho de criança. Né? Legal. A ilustradora, né, foi a minha filha, a Stephanie. Ela é formada em artes plásticas, desenha muito bem, com outras características, mas esse livro eu disse assim, eu quero que você faça de conta que você é uma criança desenhando. Porque tem essa questão da criança, quando vê um livro infantil, ele precisa se identificar com o que ele está vendo. E o surdo, ele é muito visual. Todas as pessoas com deficiência superam com outra coisa. O cego vai ter o tato muito apurado, por conta de não enxergar. O surdo, na ausência da audição, eles têm uma questão visual muito apurada. Eles percebem qualquer olhar diferente seu, qualquer sinal visual, eles estão atentos. Então, essa questão visual foi pensada. E no final, tem aí, ó, uma parte para colorir também, pensando que as crianças nessa idade também gostam de ter essa atividade. É um livro para ler e para brincar também, né, Lê? É um livro para ler, para brincar, para se divertir e para adquirir conceitos mesmo sobre a deficiência. Por exemplo, eu falo assim, ó, quando o Chico não ouve, não adianta você gritar. É só você tocar ele com a mão. Agora a gente, por questões de protocolo, não estamos tocando ninguém. Mas quando você toca, ele sabe. Não adianta gritar. Então são coisas que para uma criança ir aprendendo esse convívio com a pessoa que não vai ter essa possibilidade da audição como nós ouvintes, é bem interessante. Uma coisa interessante que tem são conceitos que são próprios da deficiência. Por exemplo, ele tem um sinal. Né? O Chico tem um sinal, a gente faz um sinal, e o sinal, ele é assim, o apelido, vamos dizer assim, que os surdos dão um para o outro, é a forma de chamar, porque não vai ficar digitando lá o nome, né? Não vou ficar aqui fazendo Lenice, né? Digitando o meu nome. Então eu tenho um sinal também, mas esse sinal só pode ser dado por um surdo. Então isso já faz parte da cultura surda. Então você já traz essa questão cultural da comunidade surda. E o sinal do Chico, né? Ele foi dado por uma moça surda. E aí ela fez, né, o sinal dele aqui. E ela faz assim, ó. A letra B, porque macaco come banana. Ela fez essa associação. E aí assim, porque o Chico tem um topetinho aqui. Então o sinal do surdo, porque às vezes a pessoa lê o livro e fala assim, pro seu nome ele tem um sinal, tá, ele tem um sinal, e qual o sinal do Chico? Tem um sinal do Chico. Tem algumas redes municipais que inseriram no currículo, né, a língua brasileira de sinais, mas ainda é muito pouco diante da grande necessidade que isso tem, né? Então várias famílias também que têm, inclusive o deficiente auditivo dentro de casa, não sabe Libras, né? Então a comunicação fica muito complicada.
E você tem sido chamada para palestra em escolas, em eventos? Sim, porque o que acontece é assim, algumas escolas, elas adotam o livro. No caso de escola particular, geralmente elas adotam o livro. E as crianças têm condição de adquirir o livro e é feito todo um trabalho pedagógico. Isso foi feito lá com Poesia de Brincar muitas vezes e agora com o Chico também. Na rede municipal, isso eu tenho que dizer, eu acho muito importante, os professores têm um papel primordial, porque é o professor que adquire o livro e socializa com a classe inteira. E aí o professor, quando faz esse trabalho, muitas vezes me convida para que as pessoas para que as crianças me conheçam, mas quando se trata do Chico, os bilhetinhos, as cartinhas são todas para o Chico. O Chico, ele já personalizou, que é uma das características literárias, quando você coloca o animal numa história, é a personificação. Então o Chico, ele tem essa questão da personificação e as crianças esqueceram que tem autor e o Chico é que é o principal personagem. E aí a gente conversa. Tomou vida. Eu acho que assim, é muito importante quando a gente vê, o meu não tem, infelizmente, quando a gente tem alguém traduzindo para Libras, né? Quando eu fui professora numa escola da rede que tinha muitos surdos. E aí quando foi criada a lei inclusiva, porque até então eles viviam em classes especiais, e aí eles vieram para o ensino regular, nós tínhamos o surdo na sala e não tínhamos o intérprete, né, o interlocutor, né, usam-se os dois nomes, ou intérprete ou interlocutor. E aí foi uma briga muito grande minha na época, junto com uma amiga e vários professores também da escola, e eu e uma outra amiga que se chama Clarice, fomos as primeiras professoras da rede a ter o interlocutor em sala de aula. Bacana. E inclusive apresentei um trabalho num encontro municipal de educação falando da importância do intérprete na sala de aula. Naquela época eu tinha uma moça chamada Thaís, que agora trabalha em Santana do Parnaíba, excelente intérprete, e fez a maior diferença ela estar lá para fazer essa interlocução da minha aula para os alunos que eu tinha com deficiência auditiva. Então, assim, também, que eu acho importante, que o livro traz, assim, as possibilidades de discussão. Porque eu falo assim, olha, a Lili, ela usa aparelho auditivo. O Jorge faz leitura labial. Porque as pessoas falam assim, mas por que esse surdo não usa aparelho? Então, dependendo da situação da pessoa, ele tem um resíduo auditivo. É assim que chama tecnicamente, né? E aí ele usa o aparelho para potencializar, para que ele escute alguns sons. Não necessariamente ele vai ouvir como nós, mas vai poder, por exemplo, ouvir uma buzina, um barulho de um carro, alguma coisa assim. Mas quando o surdo é como o Chico, que é o surdo profundo, ele não tem nem o resíduo auditivo, o aparelho não resolve, então ele não usa. Então não é um desleixo familiar o surdo não ter o aparelho. Precisa ver se ele é indicado para aquele caso. A leitura labial, alguns não conseguem fazer. É uma questão de percepção. Por exemplo, eu tenho dificuldade para falar idiomas. Então, não sei falar inglês. Tem pessoas que têm facilidade, falam 3, 4. A mesma coisa a leitura labial. Então, são recursos que são usados, mas que cada um é cada um. E isso também é uma discussão da educação inclusiva que eu trago no livro. Quando eu defino ele, eu falo que nós somos todos diferentes, porém iguais, né? Que não é uma fala minha, mas uma referência. Então acho que isso é importante. Saber que nenhum de nós somos iguais. Eles têm uma limitação auditiva, outros uma limitação física, e nós temos várias limitações enquanto pessoas que somos taxadas de normais. Sim, e não deixamos de dizer também da importância, né, de uma equipe técnica. Eu fazia parte de uma equipe técnica que atendia as escolas para assessorar e orientar, no caso das pessoas com deficiência, né? E também recursos, né, e auxiliares para os professores. Assim como a Lê falou que ela tinha uma intérprete de Libras na sala dela, porque ela tinha alunos surdos dentro da sala. Então esse apoio técnico é fundamental também para que eles se sintam integrados e desfrutar dos direitos que eles têm também dentro das salas de aula regular, né? Inclusive, para fazer o livro, você olha assim, quando você começa a conversar sobre o livro, você vê a responsabilidade enquanto escritores que nós temos, e principalmente quando você vai escrever um livro infantil. Não é um livro com qualquer conteúdo que pode chegar na mão de uma criança. Sim. E aí, quando eu fui fazer o livro,
eu passei o texto para uma amiga que é da área e disse para ela, ó, leia para ver se não tem nenhum erro conceitual. Porque embora eu tenha escrito de forma poética e numa linguagem bem simples, as pessoas que têm compreensão da área, quando lê essa parte técnica que a gente conversou agora, que não está escrito dessa forma, né? É um texto poético. Eu começo o meu livro dizendo assim, né? Em uma floresta distante, caía uma estrela cadente. Neste momento, nasceu Chico, um macaquinho diferente. Então é um texto de quadra poética, tem a questão da sonoridade, da rima, que é muito importante dentro do processo de alfabetização, no qual eu sou especialista, a consciência fonológica. A rima tem uma importância muito importante para isso. Tem a questão de você pensar o tamanho da letra, porque é para criança pequena, então todas as letras em caixa alta, como a gente diz na alfabetização, em letra bastão, para criança que está no início da alfabetização. Então, para construir um livro, seja ele qual for, cada livro tem uma dificuldade e um cuidado do autor para fazer. Então, quando eu fiz o Chico, eu fiz principalmente com muito carinho, com muito respeito que eu tenho pela comunidade surda, por conta de ter convivido com os meus alunos com essa deficiência, com muito respeito pelas minhas colegas de profissão que são dessa área, que são interlocutoras, intérpretes de Libras, por aqueles que são professores que trabalhavam anteriormente nas salas especiais e que hoje estão participando dentro da escola regular, com a inclusão. Então, um respeito do que eu aprendi com todas essas pessoas. Então, tem no livro muito dessa aprendizagem também, porque quem ensina, aprende. Sim. Sempre. Sim. Eu vou aproveitar esse gancho da fala dela e dizer do quão complicado é escrever para criança. E não é tão simples, porque você tem que ter cuidado com um monte de coisas, além do conteúdo oculto que está sendo passado nessa história, se ele está sendo adequado. E ser simples não é fácil, porque quando você escreve um livro para adulto, o adulto tem esse discernimento de saber isso serve, isso não serve para minha vida, isso aqui é ruim ou isso aqui é bom. Mas com a criança é muito complicado, porque você está formando conceitos também, né? Então tem que ter toda uma preocupação com isso. Então a literatura infantil não é nada simples, é bem complexa e exige bastante do autor. E é uma coisa que você produz, mas com esse cuidado, né? Tem alguns projetos aí ainda sendo pensados, mas talvez para o ano que vem tenha alguma coisa assim na área da literatura infantil, com alguns projetos aí que estão sendo pensados com muito carinho, da mesma forma que foram feitos os dois e que foi feito o Chico. Legal. Eu quero agradecer a Lemelo, né, por ter levantado cedo comigo hoje. A gente veio para o parque para gravar e mais uma manhã maravilhosa, com uma pessoa maravilhosa, com um conteúdo maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Lemelo, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, um grande abraço para todos que acessarem o canal. Estou sempre à disposição para falar, né, dos assuntos que eu tenho conhecimento ou para falar mesmo dos meus livros da produção. E para entrar em contato com a Lemelo, vocês vão encontrar o contato dela nas legendas que foram colocadas durante o vídeo. Ela dá palestra em escolas, ela faz encontro com escritores e é só entrar em contato que pode marcar um evento, vai ser com certeza muito agradável. Aliás, ela faz contação de histórias para professores, ela ministra curso para professores e eu recomendo também. Obrigada. Bom, então até breve num próximo vídeo ou quem sabe pessoalmente. Obrigada.